Cilly é uma membra-chave espirituosa e valente da Wildfire, que cresceu no perigoso submundo de Belobog. Sendo uma órfã que desde cedo viveu uma vida difícil, se acostumou a ficar sozinha. Sendo conhecida por seus inimigos como Babotka, que em russo significa borboleta, voa pelo campo de batalha com graça enquanto causa tempestades contra seus inimigos. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, trazendo o primeiríssimo tudo sobre de Star Rail. E para começar, nada mais justo do que trazer da digníssima Cilly, até porque essa é minha oferenda para que ela venha logo no jogo. Afinal tá faltando só 8 giros para eu chegar no pit, então eu vim trazer esse vídeo como forma de oferenda para que venha ela e não outros 5 estrelas. Não se preocupe, Herto, o seu também já tá quase saindo, só preciso achar umas desculpas, quer dizer, argumentos melhor para te defender, porque todos sabemos que Kurukuru Supremacy. Mas agora sem mais delongas, se você gosta da Cilly, pega seu cafezinho, senta aqui comigo, vem aqui descobrir um pouco mais sobre ela, porque hoje teremos tudo sobre Cilly. Como já dito anteriormente, Cilly também é conhecido como Bobotka, que em russo significa borboleta. Sendo uma garota humana, é membro da facção Wildfire e moradora da cidade de Belobog. Seu mundo de origem é de Arilo V ou de Arilo 6, não sei bem se esse VI é de Vi mesmo ou é o número romano 6. A aparência. A principal palheta de cores de Cilly é uma mistura de roxo e vermelho. Sendo uma bela jovem com cabelos roxos e olhos roxos claros que mudam para vermelho durante sua ultimate, ela usa um lenço roxo com detalhes em vermelho e branco, além de uma roupa branca, preta e roxa com shorts preto. No braço esquerdo de Cilly pode ser visto uma faixa vermelha amarrada com uma manga roxa, e no direito uma luva sem dedos que vai até o cotovelo. Ela também usa um par de botas pretas e azuis, de diferentes comprimentos cada uma. Personalidade. Cilly é bastante agitada, rebelde, violenta e honesta, sempre deixando claro o que pensa, mas ainda assim possuindo também algumas tonalidades de tsundere. Ela vê o mundo de forma crua, sabendo que não é fácil de se viver. Para ela, o mundo é uma perfeita dicotomia, onde as pessoas podem ser divididas como os protetores e os protegidos, e os opressores e os oprimidos. Ela tem dificuldade para confiar nas pessoas, principalmente aqueles que vieram da cidade de cima. Por Cilly conseguir ver desde a infância a desigualdade que existe entre os moradores da cidade de baixo, que seriam as favelas de Belobog, onde as pessoas são pobres e têm que se esforçar e lutar todos os dias para conseguir viver, e as pessoas da cidade de cima, que seria a área rica, onde as pessoas têm tudo o que querem à vontade, sem se esforçar, e não percebem o quão agraciados são, faz com que ela tenha muita raiva das pessoas da cidade de cima, principalmente dos guardas Krinalva, que fingem ser os protetores de Belobog, mas no fim só protege as pessoas da cidade de cima. Mas isso se deve muito à forma que a mesma cresceu. E no fundo, mesmo que se negue a admitir, ela ainda acredita na possibilidade de um mundo melhor. E luta todos os dias por isso. No início, a mesma só era vista sendo gentil com Natasha ou com os membros da Wildfire e com o suposto chefe Oleg, por causa de algo que o mesmo fez a ela quando criança. Mas após conhecer Bronya, começar a confiar nela e até gostar, sua personalidade aos poucos também começou a mudar, mesmo que não admita por causa de suas tonalidades tsundere. Após ter feito amizade com Bronya, Cilly se tornou apegada a ela, ficando extremamente preocupada depois que as duas se separaram, e constantemente ficava pensando em como ela poderia estar. E o mesmo vale para os protagonistas, os membros do Expresso Astral, que com o passar do tempo, mais e mais ela vai começando a se apegar. História. Cilly era uma órfã moradora da cidade de baixo. Durante sua infância, ela andava sem rumo pelos becos, quase todos os dias. Quando ficava com sede, implorava por água no orfanato. Quando estava com fome, trocava trapos de tecido que encontrava pela rua por biscoitos com os comerciantes. Todo mundo do lado ruim da Vila Rabbits conhecia aquela destemida garotinha, e por conhecerem, preferiam a evitar do que entrar em conflito com a malandrinha. Em um certo dia, durante uma tarde quente, enquanto a mesma estava na rua brincando sozinha, ela acabou sentindo muita sede e decidiu ir para o orfanato beber um pouco de água. Mas ao chegar lá, descobriu que a única água que restava era um pouquinho que restava em um balde de água do poço, que mal dava para um copo. No momento em que ela chegou lá, outro morador de rua moribundo também estava tentando conseguir um pouco de água.
Como aquilo no balde era tudo o que restava, ambos lutaram com unhas e dentes para conseguir a pouca água que restava. E ao final de uma incansável luta, o homem acabou fugindo e Cilly havia conquistado a água, a qual ela bebeu para saciar a sede que tanto a incomodava. 3 dias depois do ocorrido, enquanto vagava pelos becos, Cilly viu o mesmo homem pela janela de uma clínica. O mesmo agora parecia uma figura idosa, à beira da morte, deitado em uma maca. Depois daquele incidente, Cilly garantiu de sempre deixar um pouco de água no balde, independente de quanta sede ela sentisse ou quanta água restasse, para aqueles que viriam depois dela. Como uma moradora da cidade de baixo, Cilly estava destinada a nunca ver o mundo de cima. Mas graças a Oleg, que na época ainda era o capitão da guarda Crinalva do mundo de baixo, ela teve a oportunidade de finalmente conhecer o mundo de cima. Sendo amigo da garota, um dia o mesmo a escondeu em uma das bolsas de suprimento e a levou até o mundo de cima, dando a oportunidade de pela primeira vez Cilly experimentar o teleférico, para que ela finalmente pudesse ver a cidade. Ao chegar lá, Cilly seguiu Oleg por todos os cantos da cidade de Belobog, saboreando comidas que nunca havia comido, experimentando vestidos que jamais poderia imaginar, e até mesmo assustando um grupo de crianças com seu palavreado rude e um tanto peculiar. Os 2 dias que ela pôde ficar por lá foram 2 dias cheios de alegria e risos, e Oleg deu a ela a oportunidade de experimentar. Mas ao final da visita de Cilly, na noite em que ela iria embora, ela e Oleg sentaram em um banco da praça para poderem conversar. Lá Cilly podia encarar um restaurante fabuloso, que jamais conseguiria imaginar entrar. Oleg, olhando para ela, perguntava se Cilly havia gostado do mundo de cima, se algum dia gostaria de voltar para cá. Mas Cilly, ouvindo a pergunta de Oleg, respondeu que também havia algo que gostaria de perguntar. Oleg, dizendo que ela poderia perguntar, acaba se surpreendendo com as palavras de Cilly. Esse pessoal do mundo de cima está deixando metade da comida no prato e jogando tudo fora. Eles não sabem que tem gente lá embaixo passando fome, ou eles fingem que não, para não terem que pensar. Depois de dizer aquilo, Oleg viu o olhar de Cilly pouco a pouco se transformar, ficando cada vez mais melancólico e mais triste de encarar. Assim Cilly terminou, dizendo que queria ir embora e nunca mais voltar. Depois que a cidade de cima e de baixo foram completamente separadas e os guardas Crinalva da cidade de baixo foram retirados, Cilly se juntou a Wildfire, desejando proteger os moradores da cidade de baixo e querendo criar um mundo melhor para eles. Em um certo dia, após voltar de uma batalha bastante difícil, a mesma acabou parando na clínica de Natasha. E então, deitada em cima de uma das macas, ela pensava silenciosamente sobre suas experiências como membro da Wildfire. Para ela, ferimentos e sangue eram coisas rotineiras. Como Cilly tinha uma tolerância à dor acima da média, a mesma tinha o costume de se soltar nas batalhas, ignorando qualquer solavanco, contusões ou até feridas letais. Para ela, qualquer ferida cicatrizará, da mesma forma que a ameaça do fragmento sempre crescerá. Assim como as pessoas resgatadas sempre voltarão para suas vidas chatas, fingindo não notar. Às vezes, percebendo isso, em cima da cama, sua mente estagnava, como se o tempo tivesse parado e ela não conseguia evitar de pensar que talvez todos seus esforços e da Wildfire fossem em vão, e nada do que ela fizesse realmente iria ajudar as coisas a mudar. Naquele momento, a médica se aproximou gentilmente e lhe perguntou sobre seus ferimentos. Cilly se esforça para organizar suas palavras e transmitir sua confusão para o médico, e a mesma, com um sorriso no rosto, olhava para Cilly e perguntava: o que você acha que é mais importante do que milagres, Cilly? E a mesma, confusa, não sabia o que falar. Colocando a palma de sua mão sobre a testa de Cilly, a médica voltava a falar: é proteger as esperanças e milagres das pessoas, fazendo ela entender que mesmo que suas ações não mudassem as coisas, não era em vão, pois permitiam que as pessoas acreditassem que um dia as coisas poderiam mudar. A habilidade: Cilly é uma usuária de foice com a capacidade de se teleportar. Sendo uma ótima combatente, extremamente veloz e ágil, segue o caminho da caçada e tem como elemento o Quantum. E sua ultimate é chamada de enxurrada de borboletas. Starry Phantom!
Curiosidades. O nome Silly não parece ter uma origem clara, no entanto, em alemão a palavra Silly pode significar alma. Silly é a contraparte de Silly de Honkai Impact e sua dubladora é Nakahara Mai, a mesma dubladora de Juvia de Fairy Tail, Rena de Higurashi, Shiza de Danganronpa, entre outros que estão aparecendo aí. De curiosidades eu vou falar só isso, embora tenham mais, pois se você quiser saber mais curiosidades da personagem, vai no vídeo de fato sobre a Silly, pois lá terá bastante curiosidades da mesma, assim como também de outras versões dela. Mas seja como for, era só isso que eu queria trazer por hoje, espero que tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vire membro se puder, que vai estar ajudando muito. Mas era só isso mesmo, comenta outros personagens que eu possa estar trazendo. Valeu, falou, fui!